Era uma noite dessas em algum lugar do interior do Brasil, onde as sombras da noite parecem sussurrar segredos ancestrais e o vento carrega consigo o eco de lendas esquecidas. Na pequena e isolada comunidade de Água Funda, onde todos se conheciam e os boatos corriam mais rápido que o rio na época das cheias, algo estranho começou a perturbar a paz. Tudo começou sutilmente, como um arrepio inexplicável na espinha em noites de lua cheia, o latido distante e frenético dos cães quebrando o silêncio da madrugada e histórias sussurradas entre vizinhos ao redor da fogueira. Dona Maria, a parteira da vila, foi a primeira a notar algo realmente fora do comum. Ela se lembrava vividamente da noite do batizado de sua neta, há muitos anos. A alegria da celebração foi subitamente cortada por um rosnado gutural vindo da mata próxima, um som tão bestial e carregado de fúria que gelou o sangue de todos. Seu filho, tomado por uma curiosidade juvenil e imprudente, se aproximou da floresta, mas voltou correndo, pálido como um fantasma, sem conseguir articular uma palavra. Mais tarde, naquela mesma noite, o marido de Dona Maria, um homem de fé e poucas palavras, jurou ter visto, sob a pálida luz da lua, uma figura vultosa e escura espreitando na varanda, antes de sumir na escuridão com uma agilidade surpreendente para algo tão grande. A prima de Dona Maria, uma senhora mais velha conhecida por suas histórias de outros tempos, murmurou algo sobre lobisomens e noites de transformação. Palavras que, na época, soaram como um conto assustador para crianças. Os anos se passaram e a lembrança daquela noite se esvaiu na rotina pacata de Água Funda, até que Ricardo, um jovem então com seus 19 anos, teve uma experiência que trouxe à tona os antigos temores. Era um janeiro quente de 2005. Ricardo voltava de uma festa na cidade vizinha com um amigo. A estrada vicinal estava deserta e a lua cheia pairava no céu como um olho branco e vigilante. De repente, um coro de uivos lancinantes cortou o silêncio, seguido por um latido desesperado dos cães das fazendas próximas. Os dois amigos paralisaram, o medo apertando suas gargantas. Foi então que viram. À beira da estrada, na penumbra da noite, surgiu uma criatura que desafiava qualquer descrição conhecida. Era grande, muito grande, coberta por pelos escuros e densos. Sua forma era ambígua, ora lembrando um cão enorme e deformado, ora sugerindo a postura ereta de um homem. Seus movimentos eram estranhos, uma mistura de agilidade canina e a marcha desajeitada de um ser bípede. O terror os paralisou por segundos que pareceram uma eternidade, até que a criatura desapareceu na mata densa com um último rosnado que ecoou em seus ouvidos por dias. Tremendo e em choque, Ricardo e o amigo correram até a casa da avó do rapaz, uma senhora sábia e calejada pelos anos. Ao descreverem o que viram, a velha senhora apenas balançou a cabeça, seus olhos marejados por uma tristeza antiga. "Meu neto", ela disse com a voz rouca, "vocês viram a besta. Em noites de lua cheia, eles vagam por estas terras." As histórias começaram a se espalhar novamente, alimentadas por sussurros e olhares de apreensão. Foi então que Antônia compartilhou suas próprias lembranças sombrias. Quando criança, ela e seus irmãos tiveram um encontro aterrador perto do galinheiro de sua casa. Uma besta horrível, com olhos brilhantes e garras afiadas, tentou atacá-los. Eles escaparam por pouco, correndo para dentro de casa em prantos. Na manhã seguinte, a cena era de carniceria. 10 de seus pequenos leitões haviam sido brutalmente mortos e devorados. Uma vizinha, que morava mais afastada, também relatou ataques misteriosos a seus animais, sempre em noites de lua cheia, sempre com uma ferocidade inexplicável. Anos depois, em 2017, foi a vez de João ter um encontro que o marcou para sempre. Voltando tarde da noite da cidade, pela
Naquela mesma estrada vicinal onde Ricardo havia visto a criatura anos antes, João avistou algo à beira da mata. Inicialmente, pensou ser um cachorro grande, mas, à medida que se aproximava, percebeu que a figura era mais alta e tinha uma estranha curvatura nas costas. De repente, a criatura se levantou sobre as patas traseiras, revelando um vulto humanoide magro e desengonçado, coberto de pelos escuros. Seus olhos brilhavam com uma intensidade animalesca. O terror foi tão avassalador que João perdeu a consciência, sendo encontrado horas depois por um vizinho que passava. A onda de relatos culminou com a história de Ricardo, um homem de meia-idade que havia servido como policial militar por muitos anos antes de se aposentar. Ele relutou em compartilhar sua experiência por medo do ridículo, mas o ressurgimento das antigas lendas o fez quebrar o silêncio. Nos anos 80, Ricardo havia trabalhado como guarda-corpos de uma mulher misteriosa que vivia isolada nos arredores de Água Funda, conhecida na vila como uma espécie de bruxa. Uma noite de lua particularmente brilhante, quando fazia ronda pela propriedade, Ricardo notou 2 pontos vermelhos intensos brilhando na escuridão da mata. Instintivamente, sacou sua arma. Foi então que viu. Uma figura enorme, desproporcional, surgiu dentre as árvores. Sua forma era vagamente humanoide, mas distorcida, animalesca, com músculos tensos e pelos eriçados. A mulher, que parecia ter sentido a presença da criatura, surgiu na porta da cabana, seus olhos fixos no monstro. É um deles, Ricardo, um antigo aprendiz que se perdeu. Antes que Ricardo pudesse processar a informação, a criatura avançou com um rosnado bestial. Ele disparou e o monstro cambaleou, antes de desaparecer na escuridão com uma agilidade surpreendente para algo tão grande. A mulher insistiu que Ricardo pedisse transferência no dia seguinte. Ele nunca mais voltou àquela propriedade. Mas a imagem dos olhos vermelhos e daquela criatura desforme o assombrou por toda a vida. Naquela noite em Água Funda, enquanto a lua cheia pairava alto no céu sem nuvens, um vento frio varreu a pequena comunidade. As portas e janelas estavam trancadas e o som do latido distante dos cães parecia mais urgente e desesperado do que nunca. Nas casas, as famílias se reuniam em silêncio, o medo palpável na atmosfera. As histórias dos lobisomens, antes relegadas ao folclore e aos contos da madrugada, agora pairavam sobre eles como uma ameaça real e iminente. Em algum lugar na escuridão da mata que cercava a Água Funda, sob o brilho prateado da lua, a besta ancestral espreitava, seus olhos vermelhos brilhando famintos, pronta para mais uma noite de terror. E o eco dos uivos distantes era um lembrete sombrio de que algumas lendas nunca morrem, especialmente aquelas que correm no sangue e se manifestam nas noites de lua cheia, aterrorizando aqueles que ousam cruzar seu caminho. A noite era longa e o medo, naquela isolada comunidade do interior, era mais denso que as sombras projetadas pela lua.